Rápido no seu coração, localize no capítulo 19, o versículo de número 1. Vamos ler a partir do 1 para ficar completo, é apenas 10 versículos. Lucas 19, que diz assim, todos acharam? Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga-se comigo: Jesus traz de volta aquilo que se perdeu. Diga mais forte, diga: Jesus é especialista em trazer de volta aquilo que se perdeu. Sente adorando ao nome do Senhor. Queridos irmãos, quando lemos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que Jesus é especialista em trazer de volta aquilo que se perdeu. Nós sabemos que todo ser humano, escute isso, ele está dotado de conquistas e derrotas, de ganhos e perdas, de alto e baixo. Todo ser humano, durante o período da sua história, vai enfrentar esses dois momentos. Há momentos que você vai estar lá em cima, há momento que você vai estar lá embaixo. E quando você estiver lá em cima, o lugar que você estiver não pode roubar de você as suas convicções e a sua identidade. Quando você estiver lá embaixo, o lugar que você estiver também não pode roubar de você as suas convicções e a sua identidade, porque as suas convicções, a sua identidade que vai definir se você passará ou não todos os momentos que você viveu durante a sua história. Quando lemos a Bíblia, nós entendemos que Jesus se dedicou, zelou para que isso acontecesse na vida de pessoas que ele encontrou. Por diversas vezes, nós vemos Jesus se aproximando de pessoas para restituir aquilo que se perdeu, quer seja na saúde, na vida financeira ou em uma posição perante a sociedade. A Bíblia diz que um dia Jesus entrou dentro de Cafarnaum e ele se encontra com um leproso que agora estava com seu corpo todo dotado por uma lepra, perdendo parte do seu corpo. Quando ele encontra com o leproso, a primeira coisa que ele faz é restituir de volta a saúde daquele moço, para que ele voltasse para o convívio da sociedade, da sua casa e para o momento de comunhão no culto dentro da sinagoga ou no templo. Em Lucas capítulo de número 7, a Bíblia diz que ele encontra com um cortejo fúnebre, uma viúva que havia perdido seu filho. E quando ele se encontra com aquela mulher, a primeira coisa que ele faz é chamar aquele moço de volta à vida, e diz a Bíblia que ele coloca de volta o filho nos braços da sua mãe. Era Jesus mostrando que todas as vezes que ele se encontra com um homem, ele faz questão de restituir e entregar de volta aquilo que o homem perdeu. E é bem verdade que você possa dizer: mas se eu sirvo a Deus, eu não aceito
viver uma vida de perca. Eu preciso te dizer que tanto os que servem a Deus quanto aqueles que não servem devem se acostumar e aceitar que há dias que nós iremos perder e há dias que nós iremos ganhar. Pastor, então qual a diferença daquele que perde sem Deus e daquele que perde com Deus? A diferença é que todo aquele que perde sem Deus, ao perder, fica apavorado, desesperado, e algumas das vezes pensam em tirar até a sua própria vida. Já aquele que perde com Deus, ele perde, mas tenha certeza que aquilo que Deus está levando é sinal de que Deus tem algo melhor para nos entregar. Aqueles que perdem com Deus é igual a Jó, que perdeu 10 filhos em um único dia, e a sua mulher olhou para ele e disse: amaldiçoa esse Deus e morre. A mulher de Jó nos dá uma definição de que não sabe viver com perdas, diferente de Jó, que quando perde o seu filho, perde a sua riqueza, perde a sua saúde e até mesmo os seus amigos, ele lembrou que ainda que perdesse tudo na terra, ele tinha tudo nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então ele disse: eu vim nu e nu voltarei, e eu tenho certeza de que o meu Redentor vive e que uma hora, um momento, um dia definido por ele, ele vai se levantar e mudar o quadro da minha história. Jesus mostrou para os seus discípulos que eles deveriam se acostumar e viver com percas, mas que durante as percas ele tinha um dia definido para restituir aquilo que se perdeu. Quando nós lemos a Bíblia, no capítulo de número 18 e o capítulo de número 19 de Lucas, nós encontramos duas pessoas que tiveram uma espécie de perca. No capítulo 18, versículo 35, a Bíblia nos apresenta um homem que desde a sua infância, desde o seu nascimento, era cego. Alguns evangelistas nomeiam este homem pela sua definição paterna e o chama de Bartimeu. Eu estou falando do cego de Jericó, que quando soube que Jesus ia entrar dentro de Jericó, se levantou e foi ao encontro de Jesus e foi restituído de volta à sua visão. Mas quando chegamos no capítulo 19, nós encontramos um outro homem, que a Bíblia diz o seu nome, diz a sua posição, e além do mais, ainda fala da sua condição financeira. Eu estou falando de Zaqueu. Você conhece a história, já leu diversas vezes, já ouviu aquele hino lindo do Regis Danese, onde conta por inteiro a história desse moço. Mas nós podemos fazer um contraste do primeiro homem que se encontrou com Jesus em Jericó e do segundo homem que se encontrou com Jesus em Jericó. Apenas dois homens foram encontrados pelo Senhor e tiveram as suas vidas transformadas em Jericó. O primeiro, o cego Bartimeu; o segundo, o Zaqueu, que nós conhecemos. E quando fazemos um contraste, nós vamos ver que o encontro desses dois moços tem um parentesco muito grande, porque na vida dos dois acontece um milagre. No primeiro acontece o milagre da cura, no segundo o milagre da conversão. No primeiro o cego está à beira do caminho, no segundo o homem também está à beira do caminho. No primeiro a Bíblia diz que o homem está com enfermidade, ele está cego. No segundo o homem não está cego no corpo, mas está cego no espírito. No primeiro a Bíblia o chama de Bartimeu, no segundo a Bíblia o chama de Zaqueu. No primeiro a Bíblia diz que o homem era pobre e estava à beira do caminho pedindo esmola. No segundo a Bíblia diz que o homem é importante e era rico. No primeiro a Bíblia diz que o cego tem que se levantar para se encontrar com Jesus e ir em direção a ele. No segundo a Bíblia diz que Zaqueu tem que descer e é Jesus que vai ao encontro dele. No primeiro a Bíblia diz que o cego corre, se encontra com Jesus, recebe a cura e começa a seguir Jesus. No segundo, Zaqueu se encontra com o Senhor, mas é Jesus que faz questão de ir até dentro da casa dele, pousar na vida dele. E é sobre esse segundo que eu quero tirar algumas lições extraordinárias para a nossa vida aqui nessa noite, porque a Bíblia diz que Jesus está entrando dentro de Jericó, e é a última vez
que Jesus vai passar dentro de Jericó na sua vinda aqui na terra. Jesus, momentos depois, ou dias depois, vai passar pelo dia da crucificação. Então é o último dia, o último momento que Jesus vai passar dentro de Jericó. Jericó é uma cidade muito conhecida na época de Jesus. Afinal, Jericó é a cidade mais antiga do mundo e a cidade que se encontra no nível mais baixo de todas as cidades da terra. Jericó era uma cidade muito bela, adornada de palmeiras, árvores que estavam ao redor dela. Além de ser uma cidade bela, bonita, embelezada pelas árvores, a cidade de Jericó exportava bálsamo, produzia muito bálsamo dentro da cidade de Jericó. Porém, dentro de Jericó havia uma das 3 principais coletorias da época de Jesus na Palestina. E é dentro dessa coletoria que aparece este homem por nome de Zaqueu. Ele não é apenas um cobrador de imposto, ele é um dos principais cobradores de impostos dos tempos de Jesus. Este homem não é de origem romana, ele é de origem judaica. Ele cresceu, viveu ouvindo palavras, pregações acerca de Abraão, acerca de Isaac e acerca de Jacó. Este homem era um homem de pequena estatura, e olhando o texto, eu creio que Zaqueu ainda era menor que eu, porque se você for olhar o texto, a Bíblia diz que ele tem que subir em cima de uma figueira para ver Jesus passando perante a multidão. Ele não podia entrar no exército. Se ela está no exército, não podia, por causa da sua estatura. Então ele tem uma opção: se alistar para ser um dos cobradores de impostos. Porém, a decisão de Zaqueu vai mudar totalmente o curso da sua vida, porque os irmãos que lêem a Bíblia sabem que havia 2 povos nos tempos de Jesus que brigavam todos os dias. Havia uma grande rivalidade entre os judeus e os romanos. Todo homem que se levantasse e dissesse: eu quero ser cobrador de imposto, era como se pegasse uma faca e enfiasse nas costas de um judeu e estivesse dizendo: eu escolho trair o meu povo para ficar do lado dos romanos. Este homem, por nome de Zaqueu, escolheu ser um dos principais cobradores de impostos dos tempos de Jesus. Logo ele está dizendo: eu vou pegar imposto do meu povo para levar para Roma, eu vou trabalhar para o governo romano. E ele passou agora a viver uma vida bem sucedida, tendo o bom e do melhor, uma condição rica, muito grande, porém distanciado do seu povo, do convívio da sinagoga, do ciclo de oração, dos cultos de encontro da igreja. E ele passa agora a ter de tudo no mundo financeiro, mas nada no mundo espiritual. Se vestia da melhor roupa, mas o vazio no seu coração. Andava nos melhores cavalos, mas o vazio no seu coração. Era bem recepcionado por Roma, mas rejeitado pelos seus irmãos de origem judaica. E é aqui que a Bíblia diz que este Zaqueu começa a perder algumas coisas da sua vida. Primeiro, a posição com o seu povo. Segundo, o convívio religioso dos cultos. Então Zaqueu passou a ser aquela espécie de pessoas que, quando lembrava da comunhão no culto, sentia saudade e tinha vontade de voltar para a comunhão. Porém, o que eu acho mais lindo e mais extraordinário é que a Bíblia diz que Jesus, antes da crucificação, decide passar dentro de Jericó para resgatar de volta a comunhão na vida de Zaqueu. Vou repetir: Jesus decide passar por dentro de Jericó para mostrar que ele traz de volta aquilo que o homem perdeu. Me permita profetizar aqui nessa noite, porque é culto de vitória. Eu vim aqui nessa noite com a palavra de Deus para te dizer: eu não sei o que você perdeu, não sei a área que você foi atingido, não sei o momento que você está passando, mas eu sinto a autoridade de Deus para profetizar para você aqui nessa noite. O carpinteiro de Nazaré, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, veio aqui nessa noite para te dizer: eu vou restituir de volta tudo aquilo que você perdeu. Sim, ele vai restituir. E diz a Bíblia que quando ele entra dentro de Jericó, Zaqueu ouve que ele
vai entrar, e é a atitude de Zaqueu que vai definir a providência de Deus na sua vida. Repare que a Bíblia diz que ele ouve Jesus que vai passar dentro da cidade. Então ele toma uma decisão e ele faz uma análise da sua vida. Jesus sempre andou com grande multidão por onde ele andou, na beira da praia, dentro da sinagoga, dentro da sua casa, dentro do templo, e em Jericó não era diferente. Quando Jesus está entrando dentro de Jericó, a Bíblia diz que Zaqueu ouve, e ele tem um pensamento: eu vou ver como ele é, eu vou ver como é o rosto dele. Os judeus têm falado dele, a viúva de Naim falou dele, o cego Bartimeu falou dele, o centurião de Cafarnaum falou dele. Tantas pessoas estão dizendo que ele cura, que ele salva, que ele liberta, que ele batiza. Já você tem dado glória a Deus, misturado com aleluia, que ele opera milagres extraordinários. Então ele ouve e diz: eu vou ver pelo menos como ele é. Eu não posso pegar na mão dele, eu não posso sentar com ele, eu não posso viver com ele, porque eu traí o meu povo e ele é judeu. Só o que Zaqueu não sabia é que Jesus é diferente de Pedro, Jesus é diferente de João, Jesus é diferente de Maria, Jesus é diferente de Tomé, Jesus é diferente de todo mundo da face da terra. Enquanto tinha uma multidão que não queria chegar perto de Zaqueu, Jesus dizia: eu não vejo a hora de se encontrar com ele e transformar a vida dele. Por quê? Porque a multidão e as pessoas sempre olhará para mim e para você por aquilo que vê no exterior, por aquilo que praticamos, por aquilo que vivemos, pela situação que enfrentamos. As pessoas decidem se afastar de mim e de você, não por aquilo que conhecem no seu mundo interior, mas por aquilo que tem a ideia e faz uma projeção do que vem em você por fora. Só que Deus não. Deus, quando Ele olha no céu, Ele decide se aproximar de você, sabendo que dentro de você há um homem e uma mulher que todo dia acorda e diz: Senhor, eu errei ontem, mas eu quero acertar hoje. Eu me afastei ontem, mas eu quero voltar hoje. E é isso que Deus olha. A Bíblia diz que Zaqueu olha e ele tem uma estratégia. Diga comigo: estratégia. E se você não tem, eu vou te ensinar algo aqui nessa noite. Não é que eu te ensino, mas me permita. Começa a ter estratégias diante de Deus. Começa a ter estratégias diante de Deus para chamar a atenção dele. Zaqueu diz: já que eu não posso se aproximar dele, eu vou ver ele de longe. E eu encontro aqui, diferente de alguns pregadores que criticam Zaqueu, eu encontro aqui um homem com sede de conhecer Jesus, com sede de ver quem ele é, porém com uma limitação. Porque tem pessoas que têm sede de conhecer Ele, mas o seu exterior, as suas limitações, os seus defeitos falam mais alto. Então Zaqueu sobe na figueira e ele diz: eu quero ver Ele. E quando Zaqueu sobe em cima da figueira, a Bíblia diz que primeiro Zaqueu tem uma estratégia para ver Jesus. Segundo, ele busca uma visão ampla. Ele não sobe uma palmeira, ele sobe em uma figueira, como se estivesse dizendo: ele vai passar aqui, e quando ele passar aqui, eu quero ver cada detalhe do seu rosto. Oxalá que se nesse culto você tivesse a atitude de Zaqueu, dizer: eu sei que ele está passando aqui, eu quero sentir ele, desfrutar ele, se eu pudesse ver a face. E Zaqueu olha para esse momento, e ele sabe que Jesus vai passar ali, e Jesus também conhecia Zaqueu. Jesus vai mostrar isso porque a Bíblia diz que ele vai passando, e quando ele vai passando, ele para exatamente no lugar que Zaqueu estava. Diga assim comigo: Jesus sabe o lugar que eu estou, na sorte, a forma que eu estou. Vamos melhorar esse negócio, porque Deus está me dizendo que está falando com alguém aqui agora. Diga assim: Jesus sabe como eu cheguei aqui, a forma que eu entrei aqui. Diga aí o problema que eu estou enfrentando. Aí quando Jesus vai passar na figueira, repare que o texto diz que Jesus para exatamente embaixo da figueira. Ninguém mais está vendo Zaqueu a não ser Jesus. Porque tem lugares que nós estamos, que mais ninguém nos vê e nos conhece, mas há um Deus que diz: eu estou te vendo, eu te conheço, sei como você está.
Ele para embaixo da figueira e ele mostra que conhece Zaqueu, porque ele para no lugar certo, levanta os olhos para cima e vai ver, irmão Everaldo, vai dizer que além de saber o lugar que ele está, a forma que ele está, conhece o nome dele. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Irmão, isso aqui parece simples, mas isso aqui é uma quebra de protocolo muito grande. Isso aqui parece simples, mas nos dias de Zaqueu, isso aqui é algo terrível. Porque Jesus está com uma multidão de judeus que não queria ver Zaqueu pintado de ouro. Eles queriam surrar Zaqueu, expulsar Zaqueu, não sentar com Zaqueu. Aí Jesus chega e diz assim: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Sabe o que Jesus está dizendo, Zaqueu? Eu não te vejo como todo mundo te vê. Eu não penso como todo mundo pensa. Ainda que todo mundo te rejeite, ainda que ninguém queira ficar perto de você, ainda que todo mundo tenha se afastado de você, Zaqueu, eu quero morar na tua casa, pousar na tua casa, viver uma vida de relacionamento com você. A multidão para e Jesus olha para Zaqueu, porém a atitude desse moço é extraordinária. Porque a Bíblia diz que quando Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, eu quero pousar na sua casa. E esse me convém que Jesus fala é como se ele estivesse dizendo: a vontade é minha. Agora eu aprendo algo extraordinário com Jesus. Porque Jesus tinha Pedro do lado dele, sim ou não? Tiago, sim ou não? Tomé, sim ou não? Judas. E Jesus me ensina que ele não vive pelo que as pessoas pensam. Porque talvez se eu fosse Jesus, eu ia dizer assim: não, eu não vou pousar na casa de Zaqueu porque eu posso perder o Pedro. Eu não vou pousar na casa de Zaqueu porque eu posso perder o Tomé. Eu não vou pousar na casa de Zaqueu porque eu posso perder o Tiago. Só que Jesus, independente do que Pedro vai pensar, Tiago vai pensar, Tomé vai pensar, João vai pensar, Jesus diz: eu quero pousar na sua casa, Zaqueu. Jesus está nos mostrando que nós não devemos viver por aquilo que as pessoas pensam, mas por aquilo que acreditamos e temos convicção perante o Deus que fez os céus e a terra. E Zaqueu olha para Jesus e faz algo extraordinário. Ele vai, parece que pegar o exemplo de Jesus e não vai ligar para a multidão, porque ele olha para Jesus, está escrito no texto: e Zaqueu desceu. Diga comigo: desceu. Diga: e o recebeu. Diga: com alegria. Eu não tenho tempo, mas deixa eu te dizer que aqui existem 3 pilares importantes de um homem receber o milagre. Primeiro, ninguém nunca vai receber milagre da parte de Deus sem antes descer. Descer na Bíblia fala de humilhação. Descer na Bíblia fala de clamor. Descer na Bíblia fala de oração. Descer na Bíblia fala de intimidade. Descer na Bíblia fala de se curvar perante ao Deus que é todo poderoso. Segundo, ninguém vai receber milagre sem receber aquele que é dono do milagre. Porque aqui para nós tem pessoas que querem o milagre, mas não querem receber o dono do milagre. Tem pessoas que querem cura, mas não querem receber o dono da cura. Só que Zaqueu desce e o recebe. E não recebe como qualquer pessoa. A Bíblia diz que ele o recebe com alegria. E quando Jesus entra, eu queria estar lá nessa cena, para ver Jesus caminhando com Zaqueu, dizendo: e aí, Zaqueu, como é que está? Ah, Senhor, está muito difícil. Depois que eu me tornei publicano, ninguém quer ficar do lado dessa. Zaqueu, eu sei, mas eu estou aqui. Ah, Senhor, depois que eu comecei a ser cobrador de impostos, todo mundo me isolou, nunca mais participei do culto, nunca mais fui no ciclo de oração, me colocaram em disciplina. Aleluia! Ah, Jesus, mas estou aqui, Zaqueu. Zaqueu, como é que está a tua família? Ah, Jesus, a mulher quer ir para o culto, mas eu não estou indo para o culto. E como é que está o teu filho? Quer ir na escola bíblica dominical, quer participar do jogo, mas não é meu problema assim no culto. Aí Jesus chega para Zaqueu e diz: pois é, Zaqueu, hoje eu vim para resolver esse negócio na tua vida. Ah, tu está dando uma comigo estranha. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu,
A Bíblia diz que os discípulos de Jesus que estavam no culto, irmão, no culto, eles começam a dizer assim: olha aí para Jesus, será que realmente ele é filho de Deus, sentando com um cobrador de imposto, comendo com um pecador? Porque às vezes, irmão, nós queremos que Jesus seja do jeito que nós queremos. Já percebeu isso? Ó, eu vou te dar um exemplo. Jesus, não deixa isso falar. Deixa eu falar, isso vai dar pior depois. Escute, mas tem gente que quer que Jesus seja o perfil dele, sendo que Jesus não é para ser o nosso perfil, ele é a fórmula que nos molda o nosso caráter, o nosso perfil. Tem gente que quer adequar o Evangelho para a vida dele, sendo que é a nossa vida que se adequa ao poder da palavra de Deus. Aí Jesus fala naquele culto, para me concluir. Os discípulos estão dizendo: quem Jesus será para comer com o pecador? Aí de repente eu acho que Zaqueu escutou o que eles estavam falando, porque Zaqueu vai nos mostrar que não vale a pena andar com Jesus e continuar a mesma pessoa. Irmão, escute isso, ó. É impossível você andar com Jesus, participar dos cultos com ele, comer na mesa com ele e continuar a mesma pessoa. Isso é impossível. Quando Jesus está na casa de Zaqueu, o discípulo diz: como pode ele comer com um pecador? A Bíblia diz que Zaqueu se levantou. E quando ele se levantou, está escrito, Zaqueu olha e diz: Senhor, eu decido devolver se eu roubei alguém. Eu decido restituir 4 vezes mais daquilo que eu tomei. Algumas pessoas dizem que Zaqueu aqui roubava algumas pessoas. Só que se você for ler o texto, a Bíblia diz que Zaqueu se levanta e diz: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei, quando ele diz se em alguma coisa defraudei, ele está dizendo: eu não tenho lembrança se eu roubei alguém, mas se eu roubei, eu restituo 4 vezes mais. Aí diz a Bíblia, para a gente concluir agora e orar, que Jesus levanta e diz assim: Zaqueu, então hoje veio a salvação nessa. Diga assim comigo: a salvação. Não, isso aqui, irmão, tem que ser bem forte, para o diabo escutar, colocar a mão no chifre e dar um grito de derrota. Diga assim: a vitória, a salvação não vem quando eu vou na igreja. Diga: a salvação não vem quando eu vou na frente e digo quero oração. Agora diga assim: a oração, a salvação vem. Diga: quando eu decido mudar de rota, ser uma nova pessoa, mudar o meu caráter, a forma que eu vivo, o jeito que me comporto, aí sim a salvação passa a ser um ponto crucial de identificação na minha vida. Pastor, me prova na Bíblia, eu provo. Zaqueu vê Jesus, sim ou não? Mas não chega a salvação. Zaqueu fala com Jesus, sim ou não? Mas não chega a salvação. Zaqueu anda com Jesus, sim ou não? Mas não chega a salvação. Jesus entra na casa de Zaqueu, mas não chega a salvação. Mas quando Zaqueu diz assim: eu decido mudar de vida. Isso aqui é pregação expositiva. Aí a Bíblia diz que Jesus disse: hoje, agora, chegou a salvação na casa de Zaqueu.